E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, Biratan Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade na nossa caminhada com o Docker. Lembrando que essas aulas elas têm o intuito de gerar um material de apoio para os alunos que cursam a disciplina de implantação de servidores no curso Bacharel em Sistema de Informação do Instituto Federal, campus Votuporanga, ok? E a gente não tem pretensão nenhuma de ser o único ou o último guia para vocês aprenderem Docker. Então, sempre vou deixar aí um material de apoio para vocês na descrição do vídeo. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada, né, no que foi feito no começo e vamos continuar utilizando comandos. Então hoje quase que a gente não vai ter explicação, né? Todas as explicações vão ser baseadas em comandos e em execuções com o container, com o Docker. Beleza? Bora para a aula? Muito bem, então o que a gente precisa fazer? A primeira coisa, né? Vamos conectar aí a nossa máquina. Então lembrando aqui que eu estou usando o Termius para isso, sempre, né? A minha máquina virtual está rodando aqui por trás, mas eu estou usando sempre o Termius para fazer essa comunicação com a máquina virtual. Então eu já fiz aquela configuração, né, de não precisar usar o sudo mais, reiniciei a máquina e agora a máquina ela já vai fazer para a gente todos os comandos aí que a gente precisa sem usar o sudo, tá vendo? Eu já estou dando um Docker Container LS e ela já funciona diretamente, beleza? Então eu vou passar em cima de um material que vai estar disponível para vocês lá dentro do nosso repositório da disciplina. Então, entrando lá github.com/birazn, entrar no repositório da disciplina específica, e aí a gente tem aqui o terceiro item, terceiro link, que é dicas básicas sobre Docker ou sobre container, especificamente aí o nosso Docker. Então, esse material, ele é um material que ele tem já um conceito baseado nas aulas, beleza? O que ele faz, então? Ele pede para os alunos, ó, criar uma instância e configurar essa instância. Por quê? Como eu disse, a gente está usando a AWS. E lá na AWS Academy, a gente sobe uma instância e já libera algumas coisas para a gente poder trabalhar. Então, a porta 22 e a porta 80. Qualquer coisa, quem tiver com dúvida aí, quem usar a AWS tiver com dúvida de como criar uma instância, eu vou deixar aqui o card de novo, né, igual a aula passada, da nossa aula, criando a primeira instância dentro da AWS. Independente de você estar na AWS Academy ou estar numa AWS no Free Tier, o processo do dashboard ali de criação é exatamente igual. Então pode ser útil tanto para um quanto para outro, ok? Então sempre a gente cria a máquina, sobe ela, dá um upgrade, e para esse caso específico, né, que era da nossa configuração, instala o curl. Depois a gente rodou o comando lá para fazer a instalação do Docker dentro da nossa instância, da nossa máquina virtual. Lembrando, se você não consegue criar uma máquina virtual, não sabe como criar uma máquina, eu tenho já uma aula de como instalar um Debian. Agora, se você tem dúvida de como rodar o SSH, o servidor SSH, deixa nos comentários aí que eu posso criar uma aula específica sobre isso. Criei aqui fiz o nosso container, né? Depois eu fiz a configuração aí para nossa máquina. Nesse caso específico, né? Eu não estou usando o user como da última aula, eu estou usando o Ubuntu porque esse material é específico para a galera que está usando dentro da AWS. Então, sudo usermod -ag docker ubuntu, que é o nome do meu usuário lá na máquina. Eu estou colocando ele dentro do grupo do Docker. Depois a gente fez um Docker version, depois a gente fez também um Docker Compose version lá para mostrar que o Compose também estava instalado. Ainda não é um material nosso, mas a gente vai logo falar sobre ele, tá bom? E depois container LS, e aí a gente fez todas aquelas brincadeiras. Uma coisa que é interessante da gente analisar aqui é que na linha de comando sempre a gente vai trabalhar assim: Docker, objeto, ação e parâmetro. Docker, container,
ou image, ou network, ou volume, ou qualquer outra coisa. E sempre a gente vai trabalhar com um run, ls, inspect, rm, create. A gente vai trabalhar dessa forma. Então, o exemplo de baixo, que foi o que a gente usou, mas com a versão 14, né? Na última aula, docker image pool. Então, quer dizer, baixa a imagem do Alpine 3.20. Beleza? Depois, o que eu fiz? Docker image ls. Então, ó, sempre docker objeto, ação e, se for o caso, parâmetro. Aqui a gente usou docker, objeto, ação. A gente não usou parâmetro. Na de cima a gente usou docker, objeto, ação, parâmetro. Beleza? Então essa explicaçãozinha aqui é para mostrar como que a gente vai trabalhar sempre aqui dentro. Rodando então aquela imagem, eu fiz simplesmente o IT e ele já caiu dentro do nosso Alpine, já com o nosso SH rodando, tá? Mas eu poderia especificar isso um pouco mais. Docker, container, run, IT, a nossa imagem e o que eu quero executar naquela imagem, que é no nosso caso aqui o SH ou o controle lá, né, o shell que faz essa configuração. O Hello World e o Ubuntu. Então, basicamente, isso foi o que a gente fez na outra aula. Agora a gente vai trabalhar com mais alguns comandos, né? Lembrando que para a gente sair do container sem matar ele, sem finalizar ele, Ctrl P Q. Beleza? Cuidado quem estiver usando o Terminus, porque você precisa desativar lá que o Ctrl P no Terminus faz outra coisa. Mas é tranquilo aí, se tiverem dúvida, mandem para mim aí, ou no Telegram, ou no Instagram, ou em qualquer lugar aí. Mandem que eu mando para vocês um gifzinho de como ajusta isso, ou um texto explicando para vocês. Fechou? Então vamos para essas práticas aqui, né? Vamos ver como é que tá o nosso container, né? Vamos puxar aqui só para a gente estar vendo o que está acontecendo. E aí a gente já vai executando essas coisas aí do jeito que a gente tem dentro do nosso servidor aqui. Então, docker container ls-a. Então, ó, os caras estão todos aqui, não estão em execução, mas estão todos funcionando. Eu vou fazer diferente, eu vou deixar na tela aberta, que eu acho que fica mais legal para vocês olharem. Então, o que eu preciso fazer? Eu quero startar, eu quero iniciar um container que está parado. Então, para eu fazer isso, eu vou nessa linha aqui, ó. Container, eu posso dar start, stop ou restart com container ID, certo? Então, eu posso usar o número do container, né, a identificação do container, para fazer qualquer um desses comandos, desses recursos. Então, aqui eu vou usar docker container start, e aí eu vou falar qual container eu quero startar. Eu vou pegar então esse cara aqui, que é o Ubuntu. No momento que eu starto ele, né, ó, ele já mostra aqui para mim a identificação dele. Se eu der um docker container ls, olha lá, ele já está em execução. Só que eu quero entrar dentro dele e fazer algumas configurações, né, fazer algumas ações em cima dele, né, sei lá, instalar o curl, instalar o Vim, sei lá, um editor de texto ou qualquer coisa que eu queira fazer lá. Como que eu faço para entrar nesse container, né? Para abrir aquele modo interativo que a gente executa na criação diretamente. Então eu posso fazer isso no docker container e aí eu preciso container. Aí eu preciso fazer o seguinte, aí eu preciso me ligar, né? Fazer um attached em cima desse container. Igual a gente anexa arquivos no e-mail, né? Eu preciso me anexar, eu preciso me atachar, não sei se essa palavra existe, mas nesse container. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, então, vou usar o meu comando attach e vou usar de novo o número dele. Poderia usar por nome, mas por padrão, quando você não identifica, quando você não dá o nome para um container, esse container, o Docker, né, a engine do Docker, gera nomes aleatórios, que talvez possam ficar confusos para a gente administrar. Então eu poderia usar tanto um quanto o outro, beleza? Mas eu vou usar o ID por enquanto, porque na próxima aula, provavelmente na próxima aula, a gente já vai começar a criar containers com nomes específicos, fechou? Então, agora eu me atachei, agora eu acessei esse cara
e eu estou dentro do nosso Ubuntu, que é um container. Então eu posso dentro dele fazer ali apt update, fazer atualizações. Então provavelmente ele vai ter atualização aí que ele vai me perguntar. Não tem, perfeito. Mas eu poderia fazer apt upgrade, né? Se tivesse alguma coisa. Ele não tem, porque como ele foi criado há pouco tempo, então ele já baixou com a última versão atualizada. Conforme a gente for instalando coisas, né? apt install, acho que tá ruim lá embaixo, né? apt install vim. E aí ele vai instalar o nosso editor de texto. Então, yes aqui. E aí ele instala o editor de texto para a gente poder manipular as nossas coisas, trabalhar aí com ele. Beleza? Então eu consigo fazer aí... Nem sei se deu certo, vamos ver. Deu certo sim. Então a gente pode mexer, trabalhar com essas coisas dentro do container especificamente. Para sair dele sem matar, Ctrl PQ. Ctrl PQ. Certo? Aí ele usa o escape lá e sai do nosso container. Mas, lembrando, docker container ls, ele está lá em execução. Beleza? Uma outra coisa que a gente tem aqui é o inspect. Eu posso, então, ver como que está a configuração desse meu container. Posso ver dentro do arquivo dele como que ele funciona, quais são as variáveis que ele tem, qual é o IP que ele está usando, qual é o volume, futuramente a gente vai ver sobre isso, mas qual é o volume que ele está usando e tudo mais. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar, então, um container, vou até usar o mesmo aqui, inspect. E aí ele me dá esse arquivo no tipo JSON aqui, que ele me mostra as configurações do meu container, né? Todos os paths, ele mostra quais são os locais que estão mapeados os volumes padrão, ele mostra lá no comecinho, né? No final, na verdade, ele mostra aqui qual que é o IP, então o IP que a gente está trabalhando com ele é 172.17.02, né? Mostra aí MAC address, então ele traz aqui algumas configurações. Ele consegue mostrar para a gente como que tá, né? Desde quando ele foi criado, qual que é o daemon que tá rodando nele, né? Que a gente colocou, que é o bash, o status que ele tá, né? Então dá pra gente olhar aí como é que ele tá usando o comando inspect. O que mais que a gente tem aqui? O pause e unpause, ele é diferente do start stop. Por quê? Porque ele simplesmente vai pausar, ele não vai derrubar, né? Não vai matar o nosso container. Ele vai estar ali ainda, ele vai aparecer ainda na listagem, mas ele vai continuar, ele não vai ser finalizado, beleza? A gente tem também o stats. Eu deixei o RM por último, tá? Vocês vão entender já já. E o stats, esse é pra gente entrar já na parte de gerenciamento. Então, como que a gente vai fazer? Docker, container, stat, e aí, deixa eu até voltar o inspect lá e vou puxar o stat aqui para não precisar pegar o número de novo. Stat. Eita, não sabe escrever? Stats, é com S. Stats. E o que ele vai fazer? Ele vai mostrar qual que é o consumo, como se fosse um top da vida, né? Como se fosse aí um gerenciador de tarefas. Se eu tiver 5, 6, 10 containers rodando aqui, ele ia me dar a lista de todos os containers com a quantidade de CPU, quantidade de memória. Notem que ele está usando, né? Minha máquina virtual tem 1 GB de RAM. Ele está usando 80, vai numa média aí, 80 mega para fazer o funcionamento. 8% de memória. E aí aqui ele mostra a entrada e saída de rede, mostra a entrada e saída de periféricos e mostra que ele é o processo 1, né? O PID dele é 1 e o uso de CPU é 0, tá? Então é dessa forma que a gente verifica como que está aí o funcionamento do meu container. Mais para frente, no gerenciamento, a gente vai ver como que eu limito essas coisas, né? Como que eu limito essa memória, como que eu limito espaço em disco, como eu limito o processamento, né? Para que ele não estoure o processamento da minha máquina ou da máquina do servidor que eu estiver rodando. Então, né, eu poderia aqui, sei lá, abrir uma outra aba e colocar alguma coisa para fazer lá dentro e mostrar,
né? Eu consigo pegar uma outra seção, né? Deixa eu ver se eu só consigo colocar ele no lado do outro aqui. E aí eu consigo, por exemplo, deixa eu acessar ele outra vez. Cadê o Atashi? Aí. Entrei lá dentro do meu container, né? Tô dentro dele lá, eu posso fazer um apt update, por exemplo. E aí, ó, conforme isso executa lá em cima, né? Ele vai mostrar aí essa execução para mostrar que é o container mesmo, tá? Então eu consigo fazer essas separações aqui também no Terminus, tá? Inclusive eu consigo também mandar comandos via broadcast para os dois ao mesmo tempo, mas isso é uma outra história. Eu vou então sair aqui desse comando, então Ctrl C aí, né? Aí ele mata o que a gente estava fazendo lá, sem matar o container, né? A gente tem aqui, o container ainda está em execução aqui, beleza? Vou fazer aqui, não vou matar esse container agora. Ctrl PQ, vou sair dele, vou até fechar essa janelinha aqui e voltar para a nossa janela principal, né? Estamos aqui direto, Docker, container, ls, lá, tem o nosso Ubuntu rodando, mas eu tenho outras coisas também aqui dentro do container, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou usar aquele último comando, docker container rm, né? Para quem já usa Linux, já trabalha com Linux, sabe que o rm é o remove, né? O remover. Só que eu vou remover o nosso primeiro container lá, vou remover o nosso Hello World, que ele é um fd 9. Não preciso completar, né? Ele já vai saber qual que é. Ele já excluiu aí o meu container, que era se eu usar sempre os 3 primeiros do ID, ele já vai saber qual container eu tô falando, né? Por conta das identificações. Aí ele já removeu o meu container. Beleza, só que eu tenho, no caso, as imagens. E eu também tenho uma imagem do Hello World aqui. Como que eu vou proceder? Da mesma forma. Docker, só que agora eu estou usando image, rm e a minha imagem, que é a Hello World. Hello World. E assim, ele vai deletar a minha imagem e deletar todas as coisas que tenham ligações com o container antigo, né? Os volumes e tudo mais. Beleza? Então eu fiz ali. Eu apaguei um container parado e apaguei a imagem responsável por esse container. Vou fazer a mesma coisa e vou dar uma limpada aqui pra gente, né? Eu vou deletar agora o meu container, que é o container do Alpine, tá? Que é o 3.14, né? A gente já tá no 3.20 lá, só que eu vou fazer diferente, ó. Ao invés de eu usar o ID, eu vou usar o nome dele, que às vezes é mais complicado da gente utilizar. Para quem às vezes não sabe o que eu estou fazendo aqui, eu seleciono, clico com o scroll do mouse, o Terminus já sabe que é um comando de copiar e colar, tá? Então ele já copia ali. Docker container rm e vou chamar ali o nome do meu container. Ele já apaga também o container. Agora só vai aparecer o que está em execução. Se eu quiser apagar o container que está em execução, eu consigo? Docker container rm e vou pôr lá o número do meu container. Ele não vai deixar eu apagar um container que está em execução. Por quê? Porque os processos ali, né, o processo dele está sendo utilizado. Porém, se eu vier aqui e colocar o "-f", para quem é do Linux sabe que o "-f" é o que pode acabar com todo o sistema, eu vou forçar a exclusão desse container, mesmo que ele esteja em execução. Então, rm-f, use com moderação. Acabei de finalizar todos os meus containers, tanto em execução quanto os que não estão em execução. Beleza? Pessoas, então,
rapidamente aí alguns comandos para a gente brincar um pouco. Esse material está disponível lá no nosso repositório da disciplina. Então, usem, podem ir lá, podem observar. Se tiver algum erro lá, mandem para mim, né? Façam lá, abram uma issue, a gente faz um pull request lá e corrige algumas coisas, né? Sempre tem falhas, a gente sempre deixa passar alguma coisa. Então, podem ajudar também os outros colegas. Beleza? Espero que vocês estejam gostando da aula. Qualquer dúvida ou sugestão, mandem aí nos comentários ou nas redes sociais. Ok? Não esquece de curtir, se inscrever se estiver gostando dos vídeos, compartilhar com os colegas. Lembrando que nem só os alunos podem fazer uso desse material, outras pessoas podem utilizar. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau.